Olá, saudações. Meu nome é Fernando Nunes, sou engenheiro de produtos da Smart Cabinets. Este é um vídeo especial. É um vídeo de um aparato de perguntas gerais, nas quais nós resumimos ali alguns assuntos que, porventura, apareçam nas questões. E vai ficar um vídeo longo, então eu vou colocar a minutagem abaixo. Você pode clicar na minutagem no assunto que lhe interessa. A ideia é conseguir responder aqui, eu estou com algumas perguntas resumidas aqui, responder todas as dúvidas, tá? Então, vamos iniciar. A primeira pergunta é bem básica. Quem é a Smart Cabinets? A Smart Cabinets é uma empresa de desenvolvimento de soluções de engenharia de mobiliário, industrial, moveleiro. Ela é focada na pessoa do Fernando Nunes. Porém, ela também tem diversos parceiros que fornecem soluções para nós, né? Por que nós estamos no mercado? Nós estamos no mercado porque nós conhecemos esse mercado há mais de 20 anos. Nós iniciamos Bom, eu iniciei minha carreira como projetista em loja Todeskine, lá quando recém haviam surgido as lojas exclusivas de projeto, o qual deu a grande revolução do mercado, que é projetar. Só que quando se começa a projetar, se gera um problema de comunicação, porque são diferentes soluções. Hoje, no mercado, tu pode projetar onde tu quiser, onde tu achares mais interessante, te adapte melhor ao software ou coisa assim. Mas uma coisa que não foge é o fato de ter de projetar. Se você não projeta, você recebe um projeto especificado. Por exemplo, as plantas de arquiteto, feitas em AutoCAD, ou em Rhino, Ceros, ou em SketchUp, não importa. Alguém projetou uma ideia. Não é possível fabricar algo sem algo estar declarado em algum tipo de documentação. Se essa documentação que você recebe é impressa em PDF ou coisa assim, mas algum software criou isso. Então, como nós já viemos dessa indústria há muito tempo, nós já desenvolvemos bibliotecas para softwares ProMob, desde o ProMob 4i. Personalização desde aquele tempo. E quando surgiu, então, o ProMob 5, que é a versão Studio que a maioria vê hoje, a gente começou a seguir o caminho, a mesma coisa, desenvolver. Então, o fabricante ia lá, contratava o nosso trabalho e nós fazíamos, então, a engenharia de produto da fábrica. Por que? Daí as perguntas aqui, né? Por que o Promob, né? Quais as diferenças entre eles? Afinal, tem tantos Promobs no mercado, né? Bom, vamos lá. Primeiro, por que o Promob? O Promob acaba sendo um software que as pessoas, o usuário, tem uma facilidade grande de utilizar. As ferramentas do sistema são bem fáceis, não são muito difíceis. É o melhor software? Não, tá longe de ser. Tá longe. Acho que graficamente é péssimo em termos de velocidade. Hoje em dia ele não é mais o que era, mas a grande vantagem do Promob é que existem muitos usuários. Eu faço uma analogia aqui que é o seguinte: bom, o Linux é melhor para nós programadores? Com certeza. Sabe? Ele é muito melhor que o Windows. Agora, quantos usuários Windows vocês têm? Quantos usuários Linux vocês têm? Então, é meio complicado tu fugir da realidade que tu precisa, para existir a venda, tu precisas de pessoas profissionais e tal, que tragam essa venda. Então, promove a maior. Arquitetos. Ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso. Porém, nunca são fabris, tá? Vão usar SketchUp para desenhar, vão usar AutoCAD para fazer pranchas e tal. É muito bom, é muito legal e tal. Mas eu acho que já passou da hora de existir um software que atenda também essa necessidade da arquitetura de design de interiores. E ainda o Promob realmente atende isso. Porém, qual é as diferenças, né, entre eles? Bom, vamos fazer analogias. Eu acho que é o melhor jeito de se compreender. Se eu sou um artista e gravo uma música,
Em qual player você vai executar esta música? Eu, como artista, não me interessa. Se você tem uma vitrola velha, um toca-CD, um computador, um celular para tocar MP3 ou coisa assim, vai ver no YouTube, não importa. O conteúdo é o mesmo, é a mesma música, é a mesma informação e a gente precisa ter o player. Então, o Promob é o player, gente. O Promob não é a biblioteca, não é a engenharia, não é a sua fábrica, não é a sua venda. Ele é o tocador da sua biblioteca. Então, mesmo aqueles mais preconceituosos, não, mas o Promob é muito caixinha, caixinha. Sim, rodou. É aquela história. Bom, meu gosto pessoal não serve para pagode, por exemplo. Para outro serve. Então, para mim, pagode é ruim. Mas o player não é ruim. O aparelho que está tocando aquela música não é ruim. Então, a diferença entre os Promobs é as bibliotecas. As bibliotecas acabam assumindo a questão do nome. Então, nós precisamos ter uma biblioteca de arrancada para todo mundo, que é o que todo mundo conhece desde o Promob 4i, que é a Plus, para desenhar. É tipo eu baixar o SketchUp sem nenhum plugin, sem nada lá, eu vou fazer sólidos, vou fazer modelagem, não vou fazer engenharia. E o Plus, ele foi evoluindo um pouquinho as bibliotecas ao longo do tempo, mas é a biblioteca Plus, a biblioteca geral. Depois, nós temos os Promobs Studio, que também já existiam no Promob 4i. Os estúdios, como o próprio nome diz, é um estúdio de demonstração, mostrando ali, afinal, qual biblioteca aquele fornecedor, fabricante, enfim, está tentando demonstrar. Ao longo do tempo, foi lançado depois uma ferramenta chamada Catlin para tornar mais fácil aquilo que já se fazia através de linha de código, que provavelmente é 100% linha de código XML, tá? Para facilitar a vida de nós desenvolvedores. É uma ferramenta de desenvolvimento. Como eu venho lá do tempo do COBOL, das linguagens super antigas, os monitores CGA, EGA, aquele monitor verde, né? Enfim, para mim, o fato de usar entre aspas, hoje em dia, um bloco de notas e fazer a programação é normal. O fato de ter um Visual Studio, por exemplo, para facilitar essa programação é legal. O Catlin nada mais é do que isso. Então, a diferença é que existe a Biblioteca Plus, que roda dentro do Promob normal. O mesmo Promob roda uma Biblioteca Studio, roda uma Biblioteca Start, roda uma Biblioteca Maker, que é uma Start resumida, roda qualquer coisa. É o Promob, é o player, né? E não a biblioteca. Vamos para a terceira pergunta aqui. Como funciona a fabricação? Aí começa a ficar interessante, porque se você analisar pode ser o site da Promob lá, vai lá nas bibliotecas de estúdio, vocês vão achar as grandes marcas lá. Todeschini, Criari, que é tudo no mesmo grupo, Delano, enfim, Bom Tempo, Florence, enfim. Vocês realmente acham que empresas desse porte utilizam íconezinhos lá da empresa Promob para fazer a sua produção? Que tem lá um monte de funcionáriozinho parado, recebendo seu arquivo de projeto, abrindo o arquivo de projeto, olhando o 3D e clicando e jogando para a fábrica? Não. Todas as grandes empresas. Então, uma grande parte do mercado, talvez em faturamento, a maior parte, com certeza, tá? A engenharia não está dentro do Promob. O Promob é meramente a ilustração daquilo que eu quero vender. A engenharia está dentro da fábrica. Por quê? Porque é tudo codificado. Bom, olha, o cara me comprou uma lista, uma seara de produtos aqui, um romanei, e eu preciso fabricar. Eu tenho diferentes linhas para fabricar, linhas que eu digo linhas industriais, uma sequência de máquinas, né? Com características diferentes, cada uma e tudo mais. Então, isso é previsto dentro do parque industrial, dentro do RP próprio, aquela coisa. Não é isso. Só que, ao longo do tempo, se percebeu, e a Promob viu esse nicho de mercado, se percebeu que já tinham coberto todos os grandes fabricantes com as soluções Studio, e agora, então, não tinha mais para onde crescer. E pequenos fabricantes estavam indo atrás de soluções de plugins de SketchUp. Não porque o Promob era ruim ou coisa assim, mas não tinha comunicação com máquina, não tinha nada, era só desenho. Então,
eles gradativamente lançaram uma biblioteca chamada Start. Como o nome diz, Start, início. Para quê? Para o fabricante chegar lá e dizer, olha, Promob, eu quero ter meu próprio Promob, eu quero vender meu produto, mas assim, eu não tenho capacidade de desenvolver a minha engenharia dentro da minha fábrica, eu ainda estou começando e tal. Olha, temos aqui a solução Start, ó, é uma biblioteca pré-pronta, meio geral, né? Mas que atende a maioria das soluções, é um início de trabalho para ti. Show! E com isso, a questão de tenho que ter plugins para fazer a exportação. Nós já fazíamos a exportação através de códigos anteriormente. O plugin nada mais é do que programação. Então, ter o código, vender esse código já dentro da ferramenta ou vender esse código separado, com certeza comercialmente qualquer empresa vai vender de forma separada. Então, a fabricação, ela ocorre num formato que a empresa trabalha. Nós, Smart Cabinets, trabalhamos no formato original do Promob, que é o Studio. Isso desde o 4. Nós já fazemos integração com CNCs, Romag e tal, desde o Promob 4, antes de existir qualquer questão de Promob 5. Então, nós trabalhamos com a leitura Studio e não usamos nenhuma linha de código Start. Na verdade, contestamos a forma como é projetado as linhas de código do Start. Então, não utilizamos absolutamente nada. Quarta pergunta. O que a Smart Cabinets oferece e quais os custos? Vamos lá. Nós oferecemos uma solução Studio geral para todos, talvez bem moderna, e oferecemos sempre uma frase que o Fernando vai insistir em todos os vídeos. Vamos ver na prática? Você baixa, você olha nossas bibliotecas, elas são publicadas em diferentes nomes, eu direciono vocês para onde precisa baixar, e olhem, avaliem, vejam se aquela forma de se comunicar com o usuário, porque a biblioteca nada mais é do que uma forma de se comunicar com o usuário, se ela é adequada, se ela é moderna, se ela atende necessidades que normalmente não atende, e se ela é comercialmente interessante. Tecnicamente, tudo é possível colocar. Ao longo dos anos, nós criamos diversas engenharias muito complexas, que fazem o que vocês nem imaginam que é possível fazer. Porém, nós temos que colocar uma barreira nisso, porque nós temos um usuário ali. Não adianta a gente colocar uma biblioteca para o usuário comprar da gente, mas ser extremamente complexo para ele operar essa biblioteca. Então, não é necessariamente uma solução de fabricação local, é uma solução comercial. Auxilia na fabricação local muito, porque vai espelhar o que vocês precisam, né? Mas quais os custos disso? Vamos lá. Nós trabalhamos com uma implantação, que é a configuração que você precisa para fabricar, e nós cobramos entre 990 e 1.990. Por que essa diferença? E é um valor baixo, tá? Muito baixo. Porque se eu sou contratado por uma empresa pequena que está começando agora e tal, que ela ainda nem faz necessariamente estoque de chapas, ferragens e tudo mais, eu acho injusto eu cobrar a mesma coisa de uma empresa que já está consolidada no mercado, que tem uma gama muito maior de produtos para serem cadastrados, referências para serem apontadas, do que aquele que não tem. Então, por isso que existe essa janela. Os custos nossos para manter uma biblioteca geral para todos. Então, quando nós criamos uma atualização, ela fica para todos. Quando tu compra da Promob o Start, tu compra congelado naquele momento e acabou ali. Qualquer coisinha que tu quiseres alterar, tu vai ter que pagar pelo desenvolvimento ou comprar a tua ferramenta Catuli e tu mesmo fazer essa alteração ou incremento. Nós não. A gente trabalha com uma biblioteca única, então conforme a gente vai lançando atualizações, é geral para todo mundo, então ela não fica estática, né? Então os nossos custos são sob demanda. Então, depois eu convido vocês aí no nosso site, www.smartcabinets.com.br. Lá tá todos os custos, que é sempre o mesmo. A gente cobra por operações que efetivamente vocês forem fabricar. Então, quando tu for fabricar, o sistema vai estar te dizendo, olha, tem tantas peças, cada peça custa lá hoje 10 centavos, cada furação custa 3 centavos, cada metro linear de laminação 10 centavos e cada rasgo, rebaixo, enfim, caminho de fresa,
35 centavos. Isso no somatório, em geral, depende muito da margem que vocês trabalham, mas não é o valor de venda. Vamos dizer que é o valor de compra de matéria-prima em atacado, por exemplo. Ele representa algo em torno de 1% da venda, né? Então, para nós, é ganhar no volume e não necessariamente individualmente. Então, tu tem um gasto mínimo de configuração, tu tem atualizações constantes e tu vai pagar sob demanda. Vendi, quero produzir, eu vou pagar 1%. É menos que comissão se tivesse representante, né? Quinta pergunta: o que é engenharia industrial? Eu insisto na questão que engenharia industrial nada mais é do que tornar um desenho em um produto. Nada mais, nada menos. Nós fornecemos uma forma de biblioteca de engenharia, e talvez a única, que efetivamente tem toda a engenharia dentro dela. Por quê? Porque é claro que quem tem um start, foi lá e comprou com a Promove, vai dizer, olha, quando me venderam, disseram que tem toda a engenharia aqui. Tem. Mas não tem roteiro, não tem documentação, não tem a característica de fabricação personalizada. E o nosso não. Nativamente ele já está lá pronto. Pronto pelo menu de orçamento, que é onde aciona motores, onde eu posso criar programações. Vai criar lista de peças que vocês queiram, prontas para imprimir, lista de montagem, lista de corte de perfil de alumínio, roteiros de fabricação, efetivos roteiros de fabricação, tanto em codificação, quando tem RP, quanto em descrição, dizendo, olha, né, no roteiro está dizendo engrossar essa peça com tal, 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 furar 2 canex dobradiça na medida tal, 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 colocar perfil de alumínio na medida tal, tal, tal. Está dizendo em português isso. E sempre, volto à pergunta anterior lá, nós sempre trabalhamos com teste na prática. Nós não vendemos um sonho, nem forçamos vocês a ser parceiros sem vocês verem antes, testarem pelo tempo necessário a nossa solução. E ver se aquilo realmente atende à tua necessidade, né? Então, engenharia industrial é algo que não existe no Plus e existe no nosso estúdio, tá? E é onde resolve o problema. Não adianta ter um projeto na tela e que já não te exploda. Olha, compre tantas chapas dessa, tanta daquela e tal. E, enfim, daí a outra pergunta já vai cobrir um pouco mais. Vocês prestam consultoria? Vamos lá. Quando tu falas com a Promob, não tá falando com nenhum engenheiro, nem nada. Ou no máximo, se eventualmente vocês forem falar, vão falar com algum desenvolvedor, algum programador, um assalariado lá. Porque é uma software house qualquer. E outra que também hoje ela não é mais a Promob, ela é só um bracinho que foi adquirido lá por uma multinacional. Bom, é só um dentro do mercado. E quando o vendedor te atende, por favor, isso eu falo assim, para qualquer um, e vale para mim também, tá? Nunca acredite em vendedores. Se você tem a sua empresa, não aceite as opiniões. Olha, a máquina que eu estou vendendo é a melhor possível. É claro que o vendedor vai dizer isso. Ou a cola que eu estou oferecendo é a melhor possível. É claro que ele vai dizer isso. A mesma forma, um representante comercial, e é só isso que a gente tem da Promob hoje no Brasil, são pessoas que são comissionadas. Tudo que ele quer é o bônus dele de final de mês. E quando a gente fala em gestores, em diretores e tal, lembrando que como é só um bracinho de uma multinacional, ele só quer o budget dele, ou a comissão grande dele de final de ano de resultados lá. Então, eles não vão te prestar uma consultoria, eles vão te vender diversas soluções. São adequadas? Cabe a vocês pensarem e balizarem dentro da realidade de vocês. Mas a maioria dos casos que eu conheço, 50% da venda não era necessária, tá? Não acontece. E nós prestamos consultoria? Um pouco, mas não muito, tá? Porque nós não viemos necessariamente da programação, nós viemos do chão de fábrica. Eu mesmo já tive até mesmo marcenaria. Me considero um excelente marceneiro, tá? Se tiver que me chamar para fazer uma fabricação do zero do móvel, eu vou fabricar tão bem quanto qualquer um. Sou muito bom com laminação manual, sou relativamente bom com instalação, não gosto muito de montagem, né?
mas realmente entendo. E ao longo do tempo a gente começou a lidar com máquinas elevadas e tal, então até mecanicamente a gente tem que aprender. Então a gente realmente entende layout de pavilhões, a gente já fez várias, né? Então a gente pode auxiliar nisso. Sempre a conversa com a Smart vai ser uma conversa franca, de profissional para profissional, de solução para solução. Sinceramente, algo que vocês não vão ter com um vendedor da Promob. Nós não somos vendedores, nós somos engenheiros. Sexta pergunta? Sétima já. Sou marcenaria. Eu estou falando muito industrial, né? Como a solução da Smart pode me ajudar? A marcenaria, ela precisa evoluir, tá? Ela precisa ganhar corpo na velocidade de atendimento. Existem hoje as centrais de serviço que podem atender o marceneiro de forma rápida, mas para tu te comunicar com a central, tu tem que te adaptar à realidade da central. Hoje, nós temos a possibilidade da marcenaria jogar para o Corte Cloud, né, que está na maioria das revendas, e isso vai fazer com que a tua fábrica, a tua marcenaria, ande mais rápido quando necessário. O fato de mandar para o Corte Cloud, até mesmo o Plus manda. Plano de corte, eu sempre digo, é 100% do trabalho. Não é... Plano de corte... Quem oferece plano de corte está oferecendo uma fração muito pequena do que realmente tem que oferecer, né? Tem que ser a solução indústria 4.0 de verdade, que é do início ao fim, ó. Clicou aqui, tá tudo pronto. Listagem de ferragem, listagem de compra, listagem de corte, de painéis especiais, de montagem, de tudo tem que estar ali. Ah, comunicação com máquina. Num clique. E é assim que a gente trabalha. Então, para a marcenaria, nós até trabalhamos um pouco diferente. Nós fazemos a implantação dos mesmos custos, né, que a gente falou anteriormente ali, de implantação, né, que é a configuração inicial. E normalmente a gente só coloca uma mensalidade fixa de 490 por mês para dar o suporte, a consultoria e tudo mais, no sentido de usar a ferramenta. Por quê? Porque a nossa solução, ela também se adapta ao marceneiro de forma muito bem, porque ela conversa na linguagem de compra dele também. Esse é um grande diferencial nosso. A gente tem como orçar ali por chapas, meias chapas, rolos de fita, barras de alumínio, centros de parafuso. O nosso motor de orçamento é extremamente complexo e baseado no PDV. Parece uma coisa estranha PDV, mas é ponto de venda. As unidades de medida são aquelas que o ponto de venda comercializa. Não é aquela historinha de fábrica normal, metro quadrado de chapinha, pedacinho de fita, coisa. Não. É quanto matéria-prima tu precisa comprar para beneficiar aquilo ali. Então, para a marcenaria é muito, muito útil. Vai orçar na hora, vai dar flexibilidade. Se ele quer terceirizar, porque no final do ano ele está lotado de serviço, em vez de desdobrar caixaria, ele vai se focar só em dar acabamento em portas especiais e fazer os trabalhos que a marcenaria realmente é diferenciada e deixa o grosso para a terceirização, por exemplo. Quando ele está em baixa, ele produz internamente, sem problema. Próxima. Sou revenda. Posso vender pelo Promob? Sim, é o nosso principal foco. Porque o fato de nós nos espelharmos no PDV de venda, que normalmente vai ser a lógica das revendas, faz com que a gente consiga atender as revendas de uma forma muito mais eficiente. Então, quando um usuário da revenda está orçando com uma configuração daquela revenda dentro de alguma das nossas bibliotecas, porque eu vou insistir nisso. Biblioteca é uma coisa, sistema é outra. Nossa biblioteca estão pelo menos em 10 promobs diferentes nomeados, além dos livres aí, né? Então, quando ele orça lá, ele está orçando exatamente o que seria a venda balcão dessa revenda, agregando ferragem, perfilagem, sistemas e tal. É muito, muito interessante mesmo. Realmente eu acho, porque eu não posso ser o dono da verdade, mas eu acho que é o único Promob que realmente se dedica a fazer uma biblioteca que tenha a ver com as revendas, tá? Os demais tem a ver só com metro quadrado e caixinha. Última pergunta. Já tenho Promob nomeado. Posso usar a biblioteca de vocês? Na verdade, pode, e não só pode, como deve. A maioria dos nossos clientes trocaram Start por Smart. Sai do Start, vai para o Smart. Por quê? No momento que tu tem uma biblioteca Start,
tu comprou aquilo lá, é teu, tal, enfim. Se ela não tá te atendendo, tu deixa ela de canto e vê se comercialmente uma outra biblioteca vai atender. O que tu tá trocando é só a leitura, o player é o teu Promob. Tá, ó, em vez de ler essa biblioteca que eu comprei aqui, Start, agora eu quero que leia a biblioteca da Smart. Ponto, configurada para o meu produto. Então, a maioria dos nossos clientes é isso, tá? Saiu do Start para o Smart. E até por isso, os representantes da Promob não são muito fãs da gente, por óbvio, porque a comissão deles é menor, porque eles poderiam lá vender, sei lá, 80 mil, 100 mil para um cliente, e não necessariamente dar uma solução para ele. E a gente chega, olha, Fernando, eu tenho o Catholic aqui, o meu nome e tal, pago a mesma mensalidade, tenho meus plugins. Como é que eu faço para botar a tua biblioteca? De 990 a 1990. Acabou. E quando tiver a produção, tu vai me pagar aquele sob demanda lá. Ah, mas nossa, que horror, que custo. Sério? Se tu olhar o que tu gasta de CATs por mês, dá menos que a metade disso. Com a vantagem que tu vai estar trabalhando com profissionais, criando soluções no teu parque industrial e dando soluções para a tua venda. Bom, pessoal, seria isso por hoje. Eu vou colocar, então, a minutagem abaixo e qualquer dúvida, basta entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima. Em breve, um vídeo para vocês, para baixarem de graça, para testarem toda a nossa biblioteca. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.